Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Momentos como esses, onde a emoção conspira contra a razão, fica meio difícil de falar, né? Não posso olhar muito, né? Se eu ficar olhando para vocês, aí vai ser mais difícil. Se eu não trabalhasse com o Ministério da Juventude no Brasil, e faço isso há quase 20 anos, ou mais um pouquinho, a Sara era pequenininha, né? O Silvio era magrinho, que nem eu, assim, menos até. Mas se eu não fosse trabalhar com a juventude no Brasil, eu com certeza ia estudar história na faculdade. Gosto muito de olhar para a história e para os acontecimentos da história. E não poderia ser diferente. Eu queria contar uma historinha. Aconteceu mais ou menos no final da década de 80. Isso mostra que a gente já não é tão novinho assim, já passa um tempinho, né? E nós estávamos trabalhando aqui com a Mocidade para Cristo em São José dos Campos. A gente tinha começado o trabalho da ITC em São José. E a gente fazia um trabalho de clube bíblico lá na Fundação Vale Paraíba de Ensino. Faz tempo isso aí. Faz tempo. E eu não lembro o dia da semana, eu fiquei tentando lembrar assim, mais detalhes, mas eu não lembro qual foi o dia da semana. Mas nós começamos um trabalho lá e levamos a banda e fizemos lá um culto no auditório da faculdade, ali na João Guilhermina, aquele negócio todo. E aí depois que terminou o trabalho, me aparece um cidadão todo de branco. Rapaz, esse negócio é muito bom, esse negócio de trabalhar com jovens e não sei o que, e todo feliz da vida, e tal. Eu quero participar disso aqui, e todo empolgado, e falou com a gente, disse que queria fazer. Eu acho que era o Udo. O Udo era da sua turma, Gustavo? Não, né? O Udo lá de São José. Mais novo? Mas acho que 10 anos? Não, então nós estamos para lá, né? É porque você estava com mais alguém naquele dia, eu não lembro quem era. Mas aí o Gustavo nos procurou naquele momento que diz assim que queria trabalhar com juventude, que queria fazer diferença e tal. E assim começou a trajetória dele, junto com a Mocidade para Cristo. E de lá para cá foi assim, foram anos de bênção para a vida da Mocidade para Cristo do Brasil. Hoje nós temos um ministério atuante em 32 cidades no Brasil, quase todos os estados do Brasil. A gente tem trabalhado na NBC. E muitos dos jovens hoje que são líderes, que trabalham na Mocidade para Cristo, que são jovens que estão fazendo diferença na sua casa, na sua escola, nos seus lugares, passaram pelo Gustavo. Porque teve um momento que o Gustavo e a Silvana passaram a ser referência. Porque lá a gente não tinha muito essa coisa de ficar preparando muito não, né? Quando chamava e já vinha, né? E já começava a trabalhar. E eu lembro de acampamentos e de atividades que a Mocidade para Cristo tem realizado. O Gustavo estava sempre ali junto, né? E trabalhando e se envolvendo, e a Silvana. E tem um lance muito especial nessa caminhada do Gustavo, que eu não podia deixar de passar, referente a Silvana. Porque o Gustavo, e ele contou isso para nós assim, ele ficou meio apaixonadão, né? Olhou para ela assim, rapaz, aquela mulher. E aí foi lá e começou a conversar, aquele negócio todo. Só que a Silvana ainda não era convertida, né? A Silvana não era convertida, então era um dilema, né? Porque como é que faz? Você não ia na igreja, não é crente, aquele trem todo e tal. Mas eu lembro assim, dele orando e compartilhando, e da gente caminhando e tal. E aconteceu que a Silvana, num acampamento da MPC, não foi? Da Juba Prata, né? Que a gente estava, que era da Juventude Batista, a gente estava lá e aí a Silvana tomou a decisão dela. E foi muito legal, né? Assim, bom demais quando alguém se entrega. E a gente podia ver assim, no Gustavo, alguém que não estava só preocupado com aquela gatinha, né? Que estava perto dele, mas com a vida dela. E ela se converteu. Muitos anos depois,
eu tive a oportunidade de ter um diário da Silvana na mão. E esse diário conta assim, com riqueza de detalhes, a transformação da vida dela. E então assim, isso marcou tanto para mostrar para Cristo, porque assim, o que nós trabalhamos é pela transformação da vida das pessoas através da salvação. Quando a gente entra numa escola, quando a gente entra na faculdade, a gente vai lá, fala de Jesus, é para que esse jovem se transforme. E a Silvana era uma jovem comum, né? E aí no diário dela tinha lá algumas passagens, e aí tinha algumas palavrinhas feias que ela escrevia assim, isso é sobre o que, tá, irmão? E tal. Antes. E aí o que foi interessante, porque no diário dela tinha lá o dia da convenção, e tudo para o Gustavo, né? Bombonzinho do Gustavo, papelzinho do Gustavo, chocolate, entrava no cinema, tá tudo lá no diário. E aí depois tem o que aconteceu depois da convenção dela. Aí tem uma hora lá que ela estava chateada com alguma coisa, e eu não sei nem se ela lembra disso. Você precisa ver lá no diário. Eu lembro disso. Ela vai escrever lá uma palavrinha feia, aí ela rabisca e fala assim: agora eu não posso mais porque eu sou convertida. E assim, é algo que marca demais o nosso coração, porque a gente vê a transformação da vida das pessoas. E o Gustavo tem feito isso durante a sua vida. Tem aquilo que é de fato e tem aquilo que é de direito. E com certeza, de fato, o Gustavo tem pastoreado ao longo da vida dele, através do testemunho, através da vida dele, através do consultório, através dos relacionamentos. Ele e a Silvana têm atingido não só jovens, mas adultos e casais, e esse negócio todo. E eu não podia deixar de dar esse testemunho aqui. Não podia deixar de falar disso, do exemplo que o Gustavo tem sido para todos nós. E em nome da Mocidade para Cristo do Brasil, eu quero assim louvar muito o Senhor pela sua vida, porque nessa noite a gente está só assim concretizando o que é de fato, que é o que Deus tem colocado no seu coração. Só queria terminar com um texto que está lá em João 15,16, bastante conhecido. Eu queria deixar essa palavra para vocês dois, porque assim, vocês moram no coração, né? Não paga aluguel e entra de sapato. E são pessoas que eu aprendi a amar já há muitos anos, né? E aprove o Senhor deixar que a gente ficasse mais próximo nos últimos anos, trabalhando juntos. E isso tem assim, um valor enorme no meu coração. E eu só queria terminar com essa palavra. Diz assim em João 15,16: Silvana e Gustavo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Invoco sobre a sua vida, Gustavo, sobre a sua vida, Silvana, toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que Deus conceda a vocês toda sorte de bênçãos e que essa caminhada tenha a aprovação do Senhor, como tem, que vocês sejam felizes no ministério de vocês, em nome de Jesus. Amém.